Bom, pessoas, então vamos para a resolução de mais um exercício. No exercício resolvido 3 da página 52, ele traz consigo as seguintes informações. Uma panela de cobre possui massa de 200 gramas. Então a massa da panela de cobre é 200 gramas. A temperatura de 20 graus Celsius. Temperatura de 20 graus Celsius. Tendo perdido 800 calorias, calcule, né? Então ela perdeu, se ela perdeu é menos 800 calorias. Quer que a gente calcule no item A, quer que a gente calcule a capacidade térmica dessa panela, certo? E lembrando que ele me deu o calor específico dessa panela, no caso que é de cobre, que é de 0,094 calorias por graus Celsius. Tudo bem? Então, para eu poder resolver esse exercício, calcular a capacidade térmica dessa panela, eu tenho o seguinte, que capacidade térmica é igual a quantidade de calor sobre variação de temperatura. Ou posso calcular também a capacidade térmica é igual a massa vezes o meu calor específico. Certo? Então, como eu estou no exercício, eu tenho uma quantidade de calor, ok, mas eu não tenho a variação de temperatura, eu tenho simplesmente uma temperatura que ele me deu no exercício, certo? Então, essa outra maneira que eu vou ter que utilizar, de calcular a capacidade térmica. Então, essa capacidade térmica vai ser a minha massa vezes o meu calor específico. Então, minha capacidade térmica vai ser igual, a minha massa foi 200 gramas, e o meu calor específico 0,094 calorias por graus Celsius. Resolvendo essa multiplicação, eu vou ter o resultado de 18,8 calorias por graus Celsius. Então a capacidade térmica dessa panela é de 18,8 calorias por graus Celsius. No item B, ele pede para eu calcular a temperatura final. Se ele pede para eu calcular a temperatura final, isso aqui se torna a minha temperatura inicial, certo? Então, normalmente, para eu responder o item B, eu preciso do item A. Então, para eu calcular essa temperatura final, eu vou utilizar da informação de capacidade térmica, certo? Eu vou descobrir a minha variação de temperatura para depois eu descobrir a minha temperatura final. Então, minha capacidade térmica foi de 18,8. A minha quantidade de calor, ela perdeu 800 calorias. Eu vou colocar aqui o meu ΔT. ΔT está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Que vai ficar multiplicando, vem passar para cá dividindo. Então, ΔT vai ser igual a vai ser menos 800 dividido por 18,8, certo? Então, essa divisão vai ser equivalente aproximadamente a menos 42,56 graus Celsius. Então, menos 800 dividido para 18,8 vai ser aproximadamente menos 42,56 graus Celsius. Mas eu não quero a variação de temperatura, eu quero a temperatura final. E o que é a variação de temperatura? A variação de temperatura é a temperatura final menos a minha temperatura inicial. Minha variação de temperatura, menos 42,56. Temperatura final eu quero descobrir. E a minha temperatura inicial, 20 graus Celsius. Se A é igual a B mais C é igual a A. Então, se menos 42,56 é igual a temperatura menos 20, temperatura menos 20 é igual a menos 42,56. Então, minha temperatura vai ser menos 42,56. Está menos 20, vem para cá, 20 positivo. Então, minha temperatura final, resolver essa subtração, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, meu número maior é menos 42,56 e ele é negativo, mantém o sinal de negativo. Se eu resolver essa subtração, ser 22,56 graus Celsius. Então veja que é um exercício bastante coerente, certo? Se ele perdeu
energia, evidentemente que a minha temperatura irá diminuir, certo? Porque quantidade de energia e temperatura são grandezas diretamente proporcionais.